Olá, essa é a lição número 10. Урок номер 10. É a lição do alfabeto russo. Русский alfabet. Essa e as lições anteriores vocês podem encontrar nesse endereço aqui. Para ser sincera, essa lição já não vai ensinar nenhuma nova letra. Todas as letras vocês aprenderam nas primeiras 9 lições, mas eu resolvi adicionar essa lição aqui porque quero chamar a atenção de vocês da importância das sílabas tônicas na língua russa, porque somente sabendo as letras do alfabeto russo, vocês podem achar que já dá para ler. Sim, muita coisa vocês podem ler, já aprender, isso é um passo muito grande para frente na aprendizagem do idioma russo. Porém, eu quero que vocês sempre tentem procurar a pronúncia correta de cada palavra que vocês vão aprender. Então, com mais detalhes, vamos ver essa aula com muita atenção e decorar as palavras que vou ensinar nessa aula. Então, por que é importante determinar qual que é a sílaba tônica na língua russa? Eu acredito que isso é importante em qualquer idioma, mas na língua russa, como vocês já poderiam ver nas lições anteriores, a pronúncia de algumas vogais depende da determinação correta da sílaba tônica. Mas isso não é o mais grave. O mais importante é que a mudança da sílaba tônica pode provocar alteração no significado da palavra ou alterar a forma gramatical da palavra, que no fundo também é alteração do significado. Em russo não há como determinar qual que é a sílaba tônica, porque não tem regras. Então, e também no papel você não vê nenhum destaque gráfico. Eu já ouvi dizer que algumas pessoas acham que adivinhar a sílaba tônica numa palavra russa é quase a mesma coisa que ganhar na loteria, mas com chances um pouquinho melhores, né? Mas quanto mais vogais possui uma palavra russa, mais cuidado tem que ter para ter certeza que você sabe, que você está pronunciando de forma correta. Mas existem algumas situações quando você pode, aplicando as regras que eu vou falar agora, aplicando essas regras você pode determinar qual que é a sílaba tônica. Mas são poucas e em raros casos que você pode aplicar. Na maioria de casos, você tem que procurar alguma fonte confiável de pronúncia, porque não há regras para todos os casos. Não tem, a pronúncia em russo não é regrada. Então, você só pode ter certeza da sílaba tônica se a palavra possui uma vogal só. Então, não tem como errar. Também, se você vê uma palavra que termina com essas duas letras OI, então a vogal nessa terminação sempre será tônica. Então, as demais sílabas da palavra vão ser átonas. E também a letra Yo costuma ser tônica nas palavras russas. Eu coloquei aqui sempre, porque as palavras simples, sempre ela vai ser tônica, mas existem algumas palavras compostas que advêm de duas palavras simples, por exemplo, onde ela pode ficar átona, mas são casos muito raros, então vamos lembrar que normalmente a letra Yo é tônica. Mas também isso não é uma
grega que vai ajudar muito, por outra razão, que, como já falei antes também, nas aulas anteriores do alfabeto russo, que nos materiais impressos modernos, a letra Yo costuma aparecer como a letra Ye. Então, na hora de ler a palavra, além de ter que adivinhar que essa letra não é letra Ye, é letra Yo, então vocês não nem sabem, assim, ou vocês sabem que é Yo e também já vão saber a pronúncia correta, ou isso deixa de ser uma dica boa. Mas é bom saber que normalmente, se você, por exemplo, num livro didático, está vendo uma palavra que tem yo, então vai ser a sílaba tônica. No livro didático, sim. Então, de novo, vou repetir que sempre que vocês vão aprender novas palavras em russo, sempre buscam alguma fonte que vocês podem confiar de pronúncia. Então, na internet vocês podem procurar sites educativos, algumas fontes de materiais educativos, pode ser não sites, mas alguns livros ou alguns kits de ensino de idioma russo onde tem arquivos de áudio. Eu não gosto de livros que sempre trazem, como por exemplo guias de conversação, que sempre trazem a pronúncia transliterada, porque essa transliteração não é muito fiel. E às vezes a forma como é transliterado, na hora de ouvir, o russo nativo não vai nem entender do que se trata até ver a palavra como ela é escrita em russo para entender do que se trata. Então, transliteração ajuda um pouco, mas eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Então eu vou pedir para vocês procurarem arquivos de áudio em russo. Outra coisa boa é visitar uns blogs que eu recomendo no meu canal do YouTube, principalmente o blog aprenderrussoonline.blogspot.com, onde vocês podem achar os links para estações de rádio em russo, ou também algumas indicações para a TV russa, canais da TV russa online, e ligar, ouvir. Vocês podem achar que sou iniciante, então não vai ajudar muito, mas não é bem isso. O nosso cérebro, ele processa as informações, as melodias, as falas, mesmo que no começo pareça que não entendo nada, o nosso cérebro começa a processar melhor essas informações e depois na hora de aprender palavras russas talvez vocês vão pensar, já ouvi essas palavras, então vai ser mais fácil para vocês lerem e também compreender depois a pronúncia. Outra coisa que vocês podem fazer é acessar o meu canal do YouTube, por exemplo, e acessar as listas de reprodução, onde eu selecionei as músicas com legendas em russo. Então, são centenas de músicas, então eu acredito que cada um de vocês vai conseguir achar alguma coisa que vai cair no gosto, que vocês podem selecionar para você ou fazer download da música que vocês gostarem. E acompanhar a canção pela letra da legenda no próprio videoclipe. Então já é uma ótima, grande coleção e é bem agradável também. Mais para frente, assim que vocês já vão ter um maior vocabulário, vocês podem também procurar alguns podcasts de russo para melhorar a pronúncia, também ver as construções gramaticais de russo, praticar mais. Também, se você é uma pessoa que gosta de fazer novas amizades, seria uma boa se informar sobre as redes sociais da Rússia, onde os russos aparecem,
ou talvez algumas comunidades de estudos onde as pessoas se inscrevem para buscar alguém, alguma pessoa interessada em aprender, aí eles trocam essas experiências, um ensina russo, outro ensina português, e pode dar certo isso. Também seria uma boa, principalmente no começo, tentar achar algum professor de confiança ou alguma escola de russo na sua cidade, ou também já faz um bom tempo que muitos professores, existem professores, talvez não são muitos, mas existem, que oferecem aulas pelo Skype. E também tem dicionários de sílabas tônicas da língua russa, mas normalmente esses dicionários são para palavras mais complicadas que às vezes nem você usa no dia a dia. Então você lê a palavra e como não tem nenhuma regra em russo, você não sabe, isso é assim que deve ser lido. Então na dúvida pode procurar esse dicionário, mas não é qualquer palavra aparece lá. Então espero que eu convenci vocês da importância de se preocupar com pronúncia correta, com determinação das sílabas tônicas. E agora eu convido vocês a assistir exercício para essa lição. Na verdade, vai ter mais 2 vídeos de exercício. Um deles vai falar das palavras que mudam seu significado quando a sílaba tônica fica alterada. E outro vídeo, ele vai ensinar as palavras russas que seria bom desde já aprender corretamente, porque a escolha da sílaba tônica de forma correta vai demonstrar se a pessoa é culta ou não. Curioso que essas palavras do segundo vídeo, até alguns nativos costumam, por várias razões, costumam falar com sílaba tônica errada. Então, se vocês esquecerem de falar com sílaba tônica errada, igual outros russos, o pessoal vai entender vocês, mas isso vai demonstrar que você não tem conhecimento da exigência em relação a essas palavras. Então, por favor, não deixem de assistir esses 2 vídeos de exercícios referente à lição número 10. Eu vejo vocês lá. Tchau.